Caros ouvintes, tal como prometi, aqui estou eu para finalizar a história verdadeira que ficou incompleta no vídeo anterior, a qual tem por título, primeira parte, 1958, o ano em que eu fui agredido fisicamente, quase todos os dias. Se algum de vós que estáis a assistir a este vídeo e não assistiram a outro, aconselho a que o façam primeiro, pois assim compreenderão a história completa, porque a outra não ficou completa e esta é a última parte. E se assistirem a esta parte, não sabem o que se passou com a primeira e não compreenderam nada. Ora, quero-vos dizer também, tal como disse no outro vídeo, que o que ides ouvir neste vídeo não é apropriado para crianças, somente para adultos. Então, vamos seguir com a história que tinha acabado dentro do confessionário quando eu me estava a confessar. Lá, o padre fez-me a pergunta, porque é que eu não tinha ido à catequese no dia anterior. Então, eu disse que tinha que ter ido com a minha irmã, pois naquele dia anterior, era quinta-feira, e havia sempre um grande mercado na vila. E ela andava para casar e tinha que fazer algumas compras e foi lá com o futuro marido e eu fui também. E ele sabia muito bem disso. Então ele diz, então foste guardá-la. E eu, sim. Então a besta veste a pele de cordeirinho inocente e começa muito megamente, perdoa-me, porque tu foste fazer um gesto bom, e perdoa-me. Porque é que tu não me contaste que eu não me tinha batido? Um dele nem sequer me tinha dado uma oportunidade para eu lhe contar. Então começou por agarrar-me e fazer-me uns gestos meio fora do normal. Ao mesmo tempo me pedia perdão, começou por esfregar a tromba dele à minha cara, esfregava, e começou por me beijar. Beijava, e eu estava a achar aquilo meio fora do normal. Parece que ainda hoje sinto aquele bafo dele contra mim. Então tentava puxá-lo para trás e separar-me, desvencilhar-me dele, mas não conseguia. Ele estava a agarrar-me com uma força e começa a confissão, mas não a perguntar-me pelos pecados. Pergunta-me se eu brincava com o meu pênis. Eu fiquei assim, disse, não. Ele disse que eu estava numa idade, que ia amanhã outro dia, mais ou menos anos, ia começá-lo a fazer, e explicou-me tudo a respeito da masturbação. Até me disse que só aos 14 ou 15 anos eu começava a ejacular. Mas ele não me disse isto com as palavras apropriadas que eu vos estou a dizer agora. Ele usava palavras porcas, sujas, que eu nunca, na minha vida, tinha ouvido alguém falar disso. Nunca ninguém. E aquilo que ele me estava a fazer, aqueles beijos e a chegada, nunca ninguém me tinha feito isso, só talvez a minha mãe, o resto ninguém me tinha feito isso, e eu estava a ficar nojento. Então dentro de mim apareceu uma força, uma coisa que eu pensei assim, eu vou matar este homem aqui. E fiz tanta força, para me desvencilhar dele, que consegui. De repente, pois saltei para trás, passei as costas através das cortinas do confessionário e ia caindo de costas. E ia para fugir, e ele logo sai com a cabeça fora e diz, não te vás embora que hoje já estás confessado, eu vou-te dar a comunhão. E eu já estava assim a uma certa distância e pensei, bom, tu já nunca vais me pôr as garras em cima, porque eu sou muito mais rápido que tu, vou fugir, mas não lá para fora, vai ser daqui dentro da igreja, vamos ter aqui uma luta, tu nunca te chegas ao pé de mim, eu vou-te vencer. Porque eu naquela altura tinha sempre dentro do bolso das minhas calças uma fisga, com umas 5 pedras. E eu usava, pois andava sempre com aquilo no bolso, quando via um pássaro atirava, matava, até usava às vezes quando algum cão me assustava ou tentava ladrar-me, chegasse ao pé de mim, eu jogava-lhe uma pedra com a fisga. E eu era muito bom nisso. Eu a 20 ou 30 metros, eu não falhava uma lata de Coca-Cola. Então pensei, bom, se começas aqui atrás de mim para me agarrar, eu nunca te deixo chegar perto de mim, nunca me vais lá, mantenho sempre que não estiveres à distância apropriada, que eu não te falho, levas com a pedra dos cornos que vais
vais ficar a saber quem é, que ele anda até te bate, mas eu não me importo. Mas ele não. Ele diz, espera aí, que eu vou buscar a comunhão e vou-te dar. E segue para a sacristia. Eu fiz assim, bom, ou vais buscar a cana, ou vamos ver. Mas não, ele saiu com a tal capinha da renda nas costas e com o cálice na mão. E fez-me sinal para eu me aproximar do altar. Eu fiquei assim, bom, tu se tentares agarrar-me, tens que deixar cair o cálice com as hóstias do chão. Mas eu não me vou ajoelhar. Fui, chegando ao pé dele, ele vendo que eu estava com medo, com um sorrisinho nos lábios, como se nada tivesse acontecido, e estica a mão e mete uma hóstia na boca, e eu comunguei e ia ali. Fui para casa, no caminho, eu ia meio confuso, pois não sabia as palavras que ele me disse, não compreendia, não sabia se havia de contar à minha mãe, se não contar, também estar-lhe a contar coisas que eu nem sabia as palavras, usar as palavras apropriadas para lhe dizer, e mesmo que lhe dissesse ela que a gente não compreendia, não tive com quem falar, calei-me. Vieram as outras 8 sextas-feiras para fazer, e mais uma vez eu tinha-me confessar por 8 vezes e tinha que ser a ele. E aí eu pensei, bom, quando eu me for confessar, se lá não tiver ninguém, não vou. Se tiver alguém, eu vou. E então havia, por sorte, havia uma lei, uma coisa qualquer que se dizia, que enquanto houver homens não se confessam mulheres, e eu e outras crianças que andíamos lá para se confessar, estavam lá sempre umas beatas que iam depois de nós, e então ele aí não podia fazer nada, confessava-me normalmente, sem me tocar no assunto, e assim acabei as 8 sextas-feiras. Segui a minha vida. 3 anos depois, ele foi corrido lá, não sei porquê, talvez que alguém se queixasse dele, e foi substituído por outro padre. Esse padre era mais moderado, comigo nunca tive problemas, nem nunca ouvi dizer nada dele. Bom, passaram-se 10 anos. 10 anos depois eu já era um homem, e um dia estava a falar com o meu irmão, e outro sujeito também era lá da freguesia, e falou-se nele. E eu contei que tinha levado uma cara de porrada por causa do meu irmão mais velhos, não aparecerem mais na igreja depois da comunhão solene, e o meu irmão mais velho começou-se a rir e disse, sabes, ele sabe bem que a gente nunca levava a melhor. E então contou-me. Esse irmão meu mais velho era afilhado dele e costumava ajudar à missa, até talvez aos 14, 15 anos. E um dia ele levou o meu irmão para casa e mandou sentar lá numa mesa, num quarto muito apertado, com um banquinho, e o meu irmão no canto, e se quisesse sair de lá, tinha que pedir licença para o padre tinha que se levantar para o meu irmão passar. E então, vendo o meu irmão encurralado naquele canto, acho que começou com aquelas conversas meio porcas e estúpidas, e começou por passar com a mão pelos testículos do meu irmão. O meu irmão já era maior e compreendia melhor a situação, não tem mais nada, dá um sol por cima da mesa, passa por cima da mesa, consegue passar e fugir, e nunca mais apareceu na igreja. Bom, em 1957, o meu irmão ia casar e precisava de uns documentos para apresentar na freguesia da futura esposa, e teve que ir falar com ele. Ele perguntou o que é que o meu irmão queria, o meu irmão explicou e ele disse, anda para dentro. E levo exatamente para aquele mesmo sítio onde tinham tido aquele argumento que ele apertou lá com o meu irmão. E o meu irmão sentou-se e disse, tu vais fazer a mesma coisa, tu vais ver o que é. Então ele perguntou o que é que o meu irmão desejava, eu disse que sim, ele disse sim, eu vou-te dar estes documentos. Depois fez assim, quero-te fazer uma pergunta. Tu antes vinhas sempre aqui à igreja, eras um bom rapazinho, de repente deixaste de fugir, fugiste daqui e nunca mais aparecestes, o que é que se passou? E o meu irmão diz, você não sabe o que é que se passou? Não sei. Foi mesmo aqui, aquilo que você me fez, que isso não se fazia a ninguém, você passou-me com a mão pelos tomates, que nunca ninguém me fez isso, a não sendo uma mulher, e você fez-me isso. E ele começa, ai Jesus, isso foi uma brincadeira, tu disseste alguma coisa a alguém? E o meu irmão disse, olha, só contei à minha mãe, então não digas a mais ninguém, que eu trato dos documentos todos, tu precisas de graça e não tens nada a pagar. E ele, está bem. A coisa foi e acabou tudo. Bom, o meu irmão contou essa passagem que tinha passado com ele, e eu contei também a minha, pois também tinha fugido, e o outro sujeito que estava connosco diz, pois ele a mim fez-me muito pior. Quando eu tinha 13 anos fui-me confessar, e ele começou tudo com essas conversas a respeito da masturbação, e começou também por esfregar a tromba dele, a minha, e a beijar-me. E como ele não fugiu, ele foi andando até que
meteu a língua na boca desse tal sujeito, pois ele não fugiu, teve que ir até o resto. Penso que não houve mais nada, pois o outro não contou mais nada, mas pela vida fora eu ouvi falar a muitos conterrâneos lá da freguesia que ele tinha feito essas tais confissões, pois ele era especialista em ensinar os jovens a maneira, as porcarias que ele queria ensinar a mim. Portanto, agora, depois que o meu irmão me contou essa passagem que se passou com ele, compreendo porque é que eu escapei das garras dele dentro do confessionário, pois ele já sabia o irmão que eu tinha, os irmãos, e ele não ia levar a melhor se acontecesse alguma coisa comigo. E então foi talvez por causa disso que ele me deixasse escapar. E como eu estava cá fora, que eu ia para fugir, ele acobardou-se, não quis mais luta e foi-me dar a comunhão. Talvez fosse a sorte dele, porque se ele continua a correr atrás de mim ou a querer me agarrar, eu fugia, não cá para fora, mas dentro da igreja, pois eu era muito mais rápido que ele, saltava melhor aqueles bancos e nunca o deixava chegar perto de mim. Se ele viesse com a cana ou fosse com o que fosse, ele não chegava para mim. Quando ele tivesse a uma certa distância dos 20 ou 30 metros em que eu tinha a certeza que não falhava, ele levava com as pedras da tromba e certeza que ele ia ficar marcado e ele tinha que desistir de mim. Hoje, quando penso nessas coisas, faz lembrar a passagem que está na Bíblia em que era o rei David à luta com o Golias. E assim era eu. Ele com a cana da Índia e eu com a fisga, mas felizmente não chegámos a esse ponto. Não foi preciso isso. Ele saiu de lá, nunca mais o vi, e em 1990 foi o ano em que a freguesia fez 50 anos de casado, 50 anos de existência. E estavam lá todos os padres que passaram por essa freguesia. E ele, como tinha sido o primeiro, estava lá. Essa passagem fez-se com uma festa e uma procissão. E ele ia nessa procissão, com os outros padres, e eu estava assim num alto com a minha esposa, que já lhe tinha contado tudo o que tinha acontecido, que ele me tinha feito. E tinha dito que um dia ia-me vingar daquilo que ele me fez. E estávamos lá, e diz um dos casais que estavam ao nosso lado: olha, ali vai o padre Alexandre. E eu olhei, mas não o conhecia, era assim já velhote, velho, mesmo velho. E eu vejo que quando o reconheci, digo assim: é agora que ele me vai pagar aqui em público tudo aquilo que ele me fez. Mas disse aquilo só para chatear a minha esposa. E comecei por descer o alto em direção à posição onde ele ia passar, e a minha esposa assustada corre atrás de mim e diz: Arnaldo, vê lá o que é que vais fazer, esquece tudo isso, não vais fazer isso. E eu comecei-me a rir e disse: não, eu estou a fazer isto só para te assustar. Não, tu não vês que ele não se tem em pé. Agora já é tarde para fazer essas vinganças, deixa-o lá andar, que ele também não me fez nada que eu tenha assim muita vergonha disso, não abusou de mim, mas se eu tivesse feito, se calhar até ia. E ele foi. Mais tarde, uns anos mais tarde, 2 ou 3 anos, falou-se nele e ouvi dizer que ele já tinha morrido. Que Deus o julgue lá conforme ele merece. Amigos, esta passagem, ou história verdadeira, chegou ao fim. Não sei se vocês gostam, se não gostam, se gostarem e a quiserem compartilhar, eu não fico chateado. Até agradeço. Portanto, desejo tudo o que é de bom para vocês e adeus.